Olá, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. A nossa reflexão desta noite está baseada em Colossenses capítulo 3, do primeiro verso até o versículo 17, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que o Senhor Deus nos abençoe na leitura do texto e na compreensão do mesmo, né? Tem como título, irmãos, Livres para ser Santos. É o tema da nossa meditação aqui nesta noite. Bom, o texto começa afirmando, irmão, que o crente morreu para o pecado, né? Todos nós cristãos, morremos para o pecado e ressuscitou em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Então, todo crente, ele morreu para o pecado, ele ressuscitou em Cristo e para Cristo Jesus, né? Portanto, essa ressurreição significa que o crente possui uma nova vida, né? Uma nova vida em Cristo. Paulo fala sobre isso quando ele escreve aqui aos Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E no capítulo 2 de Colossenses, versículos 12 e 13, ele também diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Nesse sentido, o crente deve evidenciar sua nova vida em Cristo Jesus, né? Enquanto estava no pecado, estava morto. Mas em Cristo Jesus ele reviveu e tem uma nova vida, uma nova natureza. Quais são, à luz do texto,
as características de uma nova vida em Cristo Jesus. Primeiro, o versículo 4 diz que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo quando ele voltar, na sua segunda vinda, né? Verso 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, quando o nosso Senhor Jesus vier na sua segunda vinda e vier em glória, semelhante a ele seremos nós, diz o texto sagrado. Então, este é um sinal, é uma característica de uma pessoa que se tornou nova criatura em Cristo Jesus. Depois, o versículo 5 e o versículo 6 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o verso 7, ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Então, uma outra característica de quem é nova criatura em Cristo Jesus é que nós matamos a nossa natureza carnal e pecaminosa diariamente, né? Diariamente, nós estamos matando os desejos maus que afloram no nosso coração, tentando resgatar a velha natureza de pecado que antes vivíamos. Versículo 8, versículo 9, diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aqui nós temos uma outra característica, né? O novo homem ou nova pessoa, né? Ou nova pessoa é a nova natureza ou condição que o crente recebe, né? Regenerados por Jesus, mortos para o pecado, ressuscitados em Cristo Jesus por causa da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus, nos tornamos uma nova pessoa e passamos a possuir uma nova natureza, uma ou condição que o crente recebe no momento da sua salvação. No momento que nós cremos em Jesus, nos transformamos numa nova criatura. E a partir desse momento, nós passamos a servir a Deus, né? E a viver também para o Senhor. Todavia, é preciso uma renovação contínua a fim de que a vida nova controle plenamente a nossa conduta moral. Embora nós tenhamos nos transformado pela fé e pela conversão numa nova criatura, a velha natureza e o velho homem, de vez em quando, quer reviver em nós. Ele está morto, mas ele quer reviver. E nós precisamos permanentemente de uma renovação do Espírito de Deus, para que a nova vida possa controlar plenamente a nossa conduta moral e não venhamos a desviar dos propósitos estabelecidos por Deus na sua palavra para aqueles a quem ele salvou. Uma outra característica que a gente vê aqui de uma nova vida em Cristo, a gente vê no versículo 11, quando diz assim, ó, no que não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livres, porém Cristo é tudo em todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 10, verso 12 e o versículo 13, mais uma vez o apóstolo Paulo, né, escrevendo, ele diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós aprendemos aqui que a nova natureza em Cristo nos dá a mesma característica que há em Deus, o mesmo zelo e o mesmo cuidado, o mesmo amor que há em Deus, nós também recebemos, que é essa questão de não fazermos acepção de pessoas.
o evangelho deve ser pregado para todas as pessoas. Aquele que é nascido de novo, ele deseja no coração dele a salvação de todas as pessoas, independente da posição e da classe social de cada pessoa. Todos precisam ser alcançados pela palavra do Senhor, independente das condições intelectuais, culturais, né, financeiras, do sexo, todos precisam ser alcançados pelo Evangelho de Jesus. Uma outra característica que a gente vai encontrar também, se encontram aqui nos versículos 12 até o versículo 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, nesses versos, né, quem se tornou uma nova criatura em Cristo, né, são pessoas santas da sua conduta e são pessoas consagradas a Deus. As pessoas que experimentaram a nova vida em Jesus têm como característica serem pessoas santificadas ao Senhor e consagradas ao Eterno Pai. Então, quando o versículo diz revestir, é vestir de novo, né? Como eleitos de Deus, nós vamos nos revestir e ele diz, né? Eleitos de Deus, santos e amados. Somos chamados de santos e amados, santos de Deus e amados de Deus. E devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, também, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, uma das características de pessoas que são novas criaturas em Cristo, né, transformadas pelo Senhor, nova vida em Cristo, é que nos tornamos pessoas santas e em nossa conduta e em tudo procuramos agradar a Deus e consagrar a nossa vida ao Senhor. Versículo 15 diz: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Pessoas regeneradas, né, que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus, elas governam e julgam todas as circunstâncias da vida pela paz de Cristo que cada um tem no seu coração. As pessoas convertidas e santificadas, cuja vida é dedicada à consagração a Deus, né, consagradas a Deus e à busca da pureza e da santidade, elas governam suas vidas e julgam todas as circunstâncias da sua vida pela paz de Cristo que habita no coração delas. Isso significa, irmãos, que toda pessoa regenerada tem a paz de Jesus no coração. Nós precisamos despertar essa paz viva em nós. Porque se você é uma pessoa convertida, se você tem uma natureza nova em Cristo, então esta paz está presente ali no seu coração. Os versos 16 e 17, né, eles concluem essa nossa reflexão. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então o crente, esse crente que morreu para o pecado, né? E que ressuscitou para Jesus, né? Morreu para o pecado e ressuscitou em Cristo. E para Cristo ele possui uma conduta moral e comportamental oposta à conduta pecaminosa e mundana das pessoas que ainda vivem no pecado,
sem terem experimentado a conversão em Cristo Jesus. O cristão, nova criatura, ele é totalmente diferente. Ele é o oposto das pessoas que não se converteram. Ele é completamente diferente. Porque a pessoa que é convertida, que morreu para o pecado e ressuscitou pela fé em Cristo e para Cristo, ele é uma outra pessoa, uma pessoa nova, uma pessoa transformada pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus. A conduta daquele que morreu para o pecado e está vivo com Jesus é uma conduta santa e totalmente consagrada e dedicada a Deus. Por isso o tema da nossa reflexão é esta: livre para ser santo. Livre do pecado. Porque o que nos impede de vivermos uma vida santificada para Deus é o pecado. E uma vez que nós morremos para o pecado e ele não tem mais governo sobre nós, então estamos livres para sermos santos aos olhos de nosso Deus, aos olhos do nosso Pai Celestial. Portanto, você deve agir e viver como nova criatura que você é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vivamos assim, irmãos, em todas as circunstâncias da nossa vida, como diz os versículos 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É assim que age e é assim que vive aquelas pessoas que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém?